E aí, pessoal, será que Atlântida realmente existiu? Alguns afirmam categoricamente que sim, outros dizem que não. Mas isso não impediu que as pessoas continuassem procurando por esta misteriosa civilização. Inclusive, muitas pessoas dizem que os arqueólogos estão escondendo as provas do público. E você, o que acha? Será que Atlântida realmente existiu e estamos sendo enganados? Ou seria apenas um mito? Bem, se você é tão curioso quanto eu, vem comigo. Mas realmente preciso pedir para você se inscrever no canal, porque eu estou começando agora e preciso muito da sua ajuda para continuar produzindo os vídeos, ok? Obrigada e vamos para a vinheta. De onde surgiu a história de Atlântida? Atlântida, em grego, significa Ilha de Atlas. Tem origem nos escritos do filósofo grego Platão, no século IV a.C. Ele, Platão, é a fonte primária sobre Atlântida. Platão teria citado esta cidade em seus diálogos socráticos, Timaeus e Crítias. Segundo Platão, a civilização se desenvolveu numa ilha que ficava próximo ao Estreito de Gibraltar, 9.000 anos antes do tempo do legislador grego chamado Solon. Esse governador Solon governou aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. O Estreito de Gibraltar separa o Marrocos da Península Ibérica. O local é mencionado como Pilares de Hércules e era definido como o lugar em que acabava o Mediterrâneo e começava o Oceano Atlântico. Segundo a história de Platão, Atlântida tinha terras irrigadas, um poderio militar imenso para a época e uma engenhosidade e riqueza muito diferente do que se poderia encontrar na própria época em que Platão escreveu sobre Atlântida. Teria essa cidade muita diversidade na fauna, na flora, diversidade mineral. Os atlantes viviam uma vida próspera, com uma fauna abundante. Além disso, havia, como já dissemos, um poderio militar gigantesco, principalmente se nós colocarmos isto em paralelo ao que já havia na época de Platão e a outros de sua própria época. Sua arquitetura seria bastante avançada, o que permitiria a construção de pontes, de canais, de passagens fortificadas e de uma grande muralha que protegia o povo contra as guerras. O mito diz que a ilha de Atlântida era maior que a junção das terras da Líbia e da Ásia. Considerada território pertencente ao deus grego Poseidon, teria sido punida por Zeus por considerar perniciosa o desejo de expansão e conquista. Isto teria acontecido após uma guerra que os atlantes teriam travado contra os gregos. Nesta guerra, os gregos saíram vitoriosos e Atlântida teria sido atingida por um terremoto que provavelmente ocasionou uma imensa tsunami que fez com que Atlântida afundasse, como diz lá nos escritos de Platão, em um único dia e noite de infortúnio. É apenas uma lenda? Platão nunca esclareceu se a história se tratava de um mito ou de uma verdade. Na Idade Média, praticamente essa história foi esquecida, porém, na atualidade, ainda se fala sobre esse assunto em diversos debates. Fato é que, após a morte de Platão, a história de Atlântida começou a ressurgir. Primeiro nos escritos dos filósofos cristãos e judeus, e depois em obras especulativas de autores como Sir Francis Bacon, cujo romance A Nova Atlante foi publicado póstumamente em 1626. Na atualidade, alguns teóricos da conspiração justificam que tesouros escondidos nessa cidade impede que ela seja revelada ao público. Temos pessoas também que acreditam que a Atlântida poderia estar associada ao evento descrito na Bíblia como dilúvio. Se assim fosse, a tradição oral seria responsável por colocar a Atlântida como mais uma cidade arrasada por este evento bíblico.
Para a arqueologia acadêmica, Atlântida é apenas um mito. Muito se buscou a respeito da famosa cidade, porém nada foi encontrado. A arqueologia grega mostra por que a Atlântida não é um lugar real, e por que não deveríamos sequer estar preocupados com ela, pois, segundo arqueólogos, Atlântida era mais um produto da imaginação do filósofo do que uma cidade que realmente existisse. Platão tinha a intenção, segundo estudiosos, de fazer um paralelo entre Atlântida e a verdadeira cidade de Atenas. Seria mais um alerta para Atenas. Seria mais, não faça como os atlantes fizeram. Outros também acreditam que Atlântida teria sido a ilha de Creta, porque nessa ilha floresceu na Idade do Bronze a avançada civilização minoica. Essa civilização de fato existiu e era cercada pelo mar Mediterrâneo por todos os lados. Floresceu exuberante entre os anos de 3000 e 1200 a.C. A civilização minoica foi marcada por um notável desenvolvimento tecnológico, possuindo muitas riquezas naturais, um grande exército e uma população expressiva. A ilha era montanhosa, mas possuía planícies centralizadas que eram conhecidas por seus solos férteis. Teriam sido dizimados por uma erupção vulcânica seguida do maior tsunami de todos os tempos. Por isso, quase nada deixaram como legado. Essa é a realidade dos fatos, resume o britânico Gavin Menzies, autor do livro Império Perdido de Atlântida, maior mistério da história revelado. Na cultura pop do século XX, muitas histórias de quadrinhos, filmes, desenhos animados retratam Atlântida como uma cidade submersa, povoada por sereias e outros tipos de humanos subaquáticos. A verdade é que a fantasia tem povoado a cabeça de muita gente nos últimos anos, não é? Muita especulação foi gerada a partir dessa história, e adeptos da crença de que essa cidade realmente existiu procuraram a ilha perdida no Mediterrâneo, no Pacífico, no Atlântico e até mesmo na Escandinávia. Não sei não, hein? E você, o que acha? Você acha que Atlântida é um mito? Nunca existiu? Foi uma história inventada por Platão e depois foi se propagando pelos séculos? Ou ela é realmente uma cidade existente e só estamos aguardando para saber qual será o arqueólogo que vai descobri-la? Uma coisa eu sei, se ela existe ou não, eu preciso da sua ajuda para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e se aparecer alguém falando que achou vestígio de Atlântida, com certeza você encontra aqui no canal. Tudo bem? Combinado assim? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!